Boa noite, meus queridos. Vamos então à resolução do segundo bloco de itens, né? Meus queridos, esse segundo texto já foi um texto um pouco mais complicado. A estratégia do examinador é te cansar. Nós já havíamos falado isso em sala de aula. Ele muitas vezes coloca um texto muito grande, na perspectiva de eliminar aqueles candidatos que deixam para fazer a prova de línguas por último. Como eu sempre digo, é importante começar o primeiro dia com a prova de línguas. Porque se você se depara com um texto de 47 linhas, isso dá desespero. Né? Porque 47 linhas você vai ler o texto inteiro ainda e depois partir para os itens. E outra coisa terrível que ele fez nessa prova, porque de um mesmo texto ele cobrou 19 itens. Talvez seja a primeira vez que nós tenhamos visto isso na história da prova de espanhol da UNB. Perfeito. Então, vocês estão visualizando o texto. Vamos partir para as questões. Vamos para o item 11, que é o primeiro item do bloco. Preste atenção no enunciado, porque ele trabalha com a perspectiva que é de acordo com o texto. Isso é bom para nós, porque se é com base no texto, você tem que trazer outras inferências que podem envolver história, geografia e outras disciplinas. Não, ele fala que é de acordo com o texto. Se é de acordo com o texto, nós vamos provar com o que está escrito no texto que as questões estão certas ou que estão erradas. O item 11. O texto nos oferece uma síntese de conteúdo de outra publicação. Síntese de conteúdo é um termo que também já apareceu em provas da UNB. É a terceira vez que aparece esse termo. Na prova de 2011, nós tivemos isso, aquela prova do fogo. 2011, na verdade, a prova eu vou primeiro em 2012. Então tinha a do fogo e ele fala da síntese de conteúdo. Meus queridos, então, o que ele quer dizer síntese de conteúdo de outra publicação? Vamos voltar no texto. Vamos voltar no texto. Lá, quando a gente observando no texto, um detalhe interessante. Na linha 1, ele fala: la trascendencia del maíz en la cultura de ese país es destacada en el número 38 de la revista Arqueología Mexicana. Ou seja, ele fala que alguma coisa sobre ele, maíz, para você entender, quer dizer milho. Se você não entendeu durante a prova inteira o que era maíz, que maíz era milho, realmente você vai ter problemas sérios. Então, ele fala que teve uma revista de número 38 e que essa revista ela parte de um extenso recorrido desde a época de pré-hispânica hasta la fecha, que passa por sua história, simbolismo, taxonomia, espécies e arte culinário que desse produto se deriva. Então, quando ele fala que trabalha com síntese de conteúdo, quer dizer que esse tema, o milho, ele é abordado na revista, ele é abordado também no texto e ele trabalha com a síntese de conteúdo de uma publicação que foi feita nessa revista aí, Arqueologia Mexicana. O item está correto. Só para entender o que seria uma síntese de conteúdo, quando você fala assim, hoje eu vou fazer a 25 de março, lá em São Paulo. O que é fazer a 25 de março? A gente se faz a 25 de março, é você fazer compras, você fazer trocas, você sair um dia inteiro, fazer turismo, enfim. Fazer 25 de março, esse termo fazer 25 de março é uma síntese de conteúdo, que são várias coisas que você pode fazer. O item 12. Se conclui do texto que o milho começou a consumir-se a partir do ano 3000 a.C. O item está errado. No texto, nós vamos observar que quando ele fala do milho, quando ele fala dele maíz, com 3.000 anos, você pode observar ali na linha 14, ele fala assim que se encontram espécies com uma antiguidade de 3.000 anos, o qual não significa que nesse momento se descobriu a agricultura. Se você não descobriu a agricultura nesse período, quer dizer assim, o milho já existia, é datado da presença do milho, só que ele não era plantado para ser comido, ou seja, ele existia no meio do mato, né? Resumindo, né? Então o item está errado. Vamos agora para o próximo item, o item 14, item 13, perdão. Se deduz do texto que o milho sempre cobriu sobradamente as necessidades alimentícias dos seres humanos.
Meus caros, preste atenção nesse item. É um item que ele tem cara de certo ou de errado, sem nem partir para o texto. Ele fala: se deduz do texto que o milho sempre, sempre cobriu sobradamente as necessidades alimentícias dos seres humanos. Se quiser imaginar que se você planta milho, você não precisa de mais nada para sobreviver. Meus queridos, eu não vou nem voltar no texto, porque as inferências textuais, elas são bem claras de que o milho tem sua importância, mas que ele não é o único elemento para uma alimentação, uma dieta, uma alimentação saudável, enfim. O item 14. O milho é um dos fatores importantes para entender a estrutura social dos povos sul-americanos. Esse item foi um item terrível. Vamos voltar no texto. No item ele fala sul-americanos, no item. Meus queridos, na verdade, todo esse texto aqui fala ali da região do México, e isso não é América do Sul. Isso é América Central. No texto ele fala sobre mesoamericanos. Nós vamos procurar aqui a expressão mesoamericanos. Eu vou até pedir desculpa porque eu estou aqui procurando mesoamericano e estou aqui apanhando um pouquinho, mas eu vou encontrar aqui rapidamente a expressão mesoamericano. Só um detalhe. Expertos señalan que los maíces significa de acuerdo, investigación y planta para humanas de entidades, proporcionar o descobrimento, modal nutritivo. É engraçado como a gente procura, passa um sufoco. Mas ali na linha 28, meu Deus, achei que não ia encontrar. Na linha 28 nós vamos encontrar ali mesoamericanos. Mesoamericanos, ou seja, são os americanos ali do meio, então da América Central. Então o item está errado porque ele fala no texto sobre sul-americanos. Vamos voltar agora, para o segundo bloco de questões, que nós vamos encontrar ali no outro lado da prova, que são as questões que começam na linha do item 15. En las culturas prehispánicas de las que trata el texto, la realización de varias actividades sociales importantes era subordinada al ciclo del cultivo del maíz. Exatamente, ele fala até que quando você parava entre a colheita e o plantio, era um período até para você poder ir para a guerra, né? Ou seja, você podia ir para a guerra, depois que guerrear você poderia voltar e fazer a colheita, né? Então eles utilizavam para meios sociais, enfim. O item 16, ele fala que sem que se produzam alterações semânticas e gramaticais no texto, a expressão desde logo pode ser substituída por supuesto. Nos dois contextos, a ideia fica com essa ideia de é claro, é assim mesmo, né? Assim, é isso. É claro, é isso. E por supuesto quer dizer é claro, desde luego também. Então é um item que trabalha dentro daquela perspectiva lá que nós trabalhamos dos conectores. Você troca um conector por outro desde que ele seja do mesmo rol. Então desde logo e por supuesto eles têm essa ideia bem afirmativa, em determinados pontos até conclusiva. O item 17, o item correto também, ele trabalha no texto, o vocábulo bondades é usado com o sentido de propriedades. Vamos voltar no texto para dar uma olhada na linha 21, porque quem olha bondade acha que bondade tem a ver com ser bom. Mas na linha 21 do texto, ele fala assim, vamos começar ali a partir da linha 18. Da linha 18 ele fala assim: a ello contribuye desde luego el descubrimiento milenario de los diferentes modos de preparar los granos para sacarle el mayor provecho a sus bondades nutritivas. Bondades nutritivas aí não tem nada a ver com a bondade do milho. O milho não é bom como adjetivo, assim, as suas propriedades nutritivas. O item está perfeito, como correto, grafamos como correto o item de número 17. O item 18, ele trabalha com também substituição, com paráfrase. Ele fala, el enunciado introducido por la expresión de hecho confirma lo mantenido por el enunciado precedente. Queridos, vamos voltar na linha 26 e perceber que quando você fala de hecho, você fala de fato. A expressão de fato, ela é uma expressão que reforça algo que já foi dito. Nós temos então ali na linha 26, de fato, do milho derivaram grande parte das características. Então, se ele fala de fato é porque antes ele
tem que ter falado alguma coisa que conclua essa ideia. Ele fala anteriormente. Na época pré-hispânica, a marca foi tal sua importância na dieta que pode se considerar um dos fatores que propiciaram o trânsito das sociedades nômades, caçadores-recoletores, a outras agriculturas sedentárias, né? De fato, o maíz deriva grande parte das características econômicas e sociais, ou seja, ele fala que o maíz foi importante principalmente para os povos nômades, que eles ficavam de um lugar para outro, e de fato, isso ajudou nessa perspectiva social, econômica e religiosa. Vamos partir então para o próximo item. Meus queridos, no próximo item nós temos o item 19. O item 19 é um item que nós grafamos como errado, um item que nós trabalhamos em sala de aula, item de pronome. Lembra do metelo lá, da musiquinha lá, né? Metelo lá, metelece, metelece. O lê aparece aí na prova. Nós havíamos alertado para a terceira pessoa. O lo e o lá, o lê e o se são pronomes de terceira pessoa. Apareceu o pronome lê de terceira pessoa, como nós havíamos feito a previsão. Na linha 32, o elemento lê e o elemento lê, objeto indireto, sendo objeto indireto, nós vamos trocar pelo objeto indireto do texto. Se refere a grano maravilhoso. Vamos voltar no texto ali, queridos. Ele trabalha na parte da linha 32. Para entender melhor, vamos começar na linha 28. E es que, desde épocas muy antiguas, el hombre estableció una íntima conexión con esta planta, a la que veía con un don divino, con la que llegó a identificarse de tal manera que se pensaba criado de ese grano maravilloso que le daba sustento diário. Dava a ele. Lembra que eu falei, quando você tiver o lê, você não vai falar dava algo. Dava para alguém ou a alguém. Porque o lê é objeto indireto. Se o lê é objeto indireto, você não vai falar dar algo. Dar para ele ou para alguém. Então, o que você dava? Você dava um grão maravilhoso. Para quem? Para o homem, né? Para el hombre. Então, o item está errado. O referente não é grano maravilhoso, e sim el hombre. Item 20. El vocábulo rebasa significa no texto lo mismo que colma. Aqui, já prepare talvez um recurso. Nós grafamos o item como correto. Alguns professores entendem que o item estaria errado, mas nós grafamos o item como correto, tendo em vista o dicionário de la Real Academia, que rebaçar quer dizer extrapola, extravasa, né? Até lembrando aí a nossa festa segunda-feira, extravasa, ele sobra, ele transborda, né? Significa no texto mesmo que colma. Colma geralmente tem a ideia de limite, né? Estou colmado hasta la cabeça, ou seja, eu tô por aqui com você, né? Você tem um limite. Mas colmar também quer dizer exceder. O dicionário da Real Academia quer dizer exceder. Então, se nós tivermos problema com esse item, nós vamos preparar já o recurso utilizando o dicionário da Real Academia, que você encontra pela internet. Você clica www.rae.es. Lá você vai pegar o significado de exceder e de colma, que vai ter exceder, e vai justificar o item, tá? O item está correto. O item 21. Em la expressão estos últimos fines se refere a atividades produtivas. Gente, o item ele está errado, o item 21, porque lá na linha 40, quando você utiliza para estes últimos fines, ele tem um retorno imediato. Esses últimos fines é a guerra ou a construção de monumentos públicos. Esses seriam os últimos fins que ele cita no texto. Esse outro termo que ele cita na linha 37, as atividades produtivas, ele já está no primeiro tópico, no primeiro período do texto. A linha 40, quando ele fala para esses últimos fins, ele trabalha com o período anterior, que é o período onde tem la guerra ou a construção de monumentos públicos. Espero que não tenha tido problema com esse item. Item 22 é um item engraçado, porque ele fala assim, ele vocábulo platilho. Platilho pode ser um prato pequeno. Se refere à peça pequena de vasilha, assim, pode ser.
mas no texto não. No texto, quando ele fala platilho, ele não fala que é um prato pequeno, ele fala assim, eu vou fazer um pratinho para você comer. Por exemplo, eu vou convidar o professor César, por exemplo, para comer um prato. Professor, eu vou fazer um pratinho para você comer aqui, eu vou fazer uma feijoada, né? Um prato bem leve, um pratinho para você comer. Então, queridos, é uma forma carinhosa de falar que é um prato. Então, é um prato, é a comida, é uma comida típica, e não um prato físico, né? Então, esse item aí está errado. Está errado. Vamos então agora perceber então o nosso último bloco de questões ali, onde tem a questão 23 até a questão 29. Daqui a pouco a gente resolve também a questão do tipo D, que é a questão número 30. E, queridos, esse item 23, quem prestou atenção, quem participou do nosso aulão, que nós fizemos com História e Física, valeu a pena ter ido. Valeu até a pena ter ido para aquele aulão, principalmente por uma questão de aquisição cultural, e também porque nesse dia, se você prestou atenção no nosso aulão, você ganhou o item 23, que nós trabalhamos esse item com o nosso material em sala de aula. Ele fala bem assim no item: la expresión no obstante puede ser reemplazada por sin embargo, sin que se produzcan alterações semânticas ou gramaticais en el texto. Queridos, a regra para tocar conectores é que eles sejam do mesmo rol. Sin embargo e no obstante fazem parte do rol das adversativas, o item está correto. Parabéns aí para você que prestou atenção. Item 24. La forma verbal han sido localizados pode ser substituída por se han localizado sem alterar a estruturação gramatical ou semântica do texto. Queridos, muito cuidado, porque quando a gente fala assim, se han localizado e han sido localizados, a gente tem um problema semântico aí. Quando você fala, fulano tem sido localizado e alguém encontrou. Já se localizou, tem uma perspectiva reflexiva, né? Então, assim, quando você utiliza antes de localizados, que é o que está no texto, ou seja, alguém localizou o milho. E antes sido localizados quer dizer, se han localizado, quer dizer que o próprio milho se localizou, ou seja, foi uma descoberta do próprio milho, não. Então, tem prejuízo semântico aí. Apesar de que não há prejuízo gramatical, mas há prejuízo semântico no item, o item está errado. Item 25. É correto inferir do texto que su título tem que ver com uma crença religiosa vinculada ao maíz. Quer dizer, esse item também é um item polêmico, talvez o item mais chato da nossa prova, mas a gente consegue provar esse item no texto. Eu quero que você vá no texto agora para a gente poder provar esse item, que para mim é uma questão de vida ou morte. Esse item pode trazer problema para a gente no gabarito da UNB. No nosso texto, ele vai trabalhar ali a partir da linha 28, mais ou menos, que uma perspectiva do homem e a criação, né? Ele fala assim que tem a ver com uma crença religiosa que o homem foi criado. Você percebe que o enunciado do texto quer dizer o homem do milho. O homem do milho, por quê? O título do texto, o homem do milho. Presta atenção. Ele fala, e é que, desde épocas muito antigas, o homem estabeleceu uma íntima conexão com esta planta, a qual ele via como um dom divino. Então, a perspectiva religiosa aí, ele via o milho como um dom divino. Deus entrega o milho como um dom divino. E aqui chegou a identificar-se de tal maneira, o homem se identificou de tal maneira que o homem pensava ser criado desse grão maravilhoso. Ou seja, o homem se imaginava fruto do milho, ou seja, esse milho que dava o sustento diário para ele. Então, queridos, apesar de ser um pouco mais abstrato esse item, 25, talvez um dos itens mais chatos, eu tenho a coragem de grafar esse item, e aí fica o gabarito do Exatas como correto, tá certo? Realmente o homem tem uma relação. Vamos voltar no item lá para você perceber que ele fala assim, ó, é correto inferir do texto que seu título, Homem do Milho, tem a ver com uma crença religiosa vinculada ao milho. Sim, exatamente aquela que diz que o homem veio do milho, que o homem pensava. Item 26. O início histórico do plantio do milho teve lugar na região em que se descobriu as variações mais antigas desse cereal. Que esse item está errado, é um item
Bem simples, se você tivesse lido o texto com um pouco de atenção, você vai ver lá na linha 10, ele fala que o milho, ele começou a ser usado com uso doméstico, lá na linha 10 ele fala isso, na cidade do Rio del Basas, em Guerrero, que é uma cidade mexicana, Guerrero. E um pouquinho mais abaixo, na linha 12, ele fala que os maízes mais antigos han sido localizados, ou seja, foram encontrados em Tehuacán, na cidade de Puebla, também lá no México. Então, meus queridos, o item está errado porque uma coisa é o uso doméstico e outra coisa é a localização. Não são do mesmo período. 27. El país al que se refiere a la expresión este país es México. Sim, com certeza. Da linha 1 ele é bem claro, né? Na verdade, não há outro país para o texto. O item 27 está bem tranquilo, o item correto. Agora, o item 28, a expressão hasta la fecha, hace referência al dia de hoje. Se você tiver sua prova aí, você pode observar no item 28, você pode até sublinhar al dia de hoje, que está aí no item, porque al dia de hoje quer dizer que é hoje, né? Se você está fazendo a sua prova aí, você fez a sua prova, al dia de hoje, ou seja, até os dias atuais. E não só até o dia atual, até hoje. E a perspectiva do texto, não. A perspectiva do texto, vamos voltar lá na linha 1, você pode observar a transcendência del maíz na cultura desse país, é destacado no número 38 da revista arqueológica mexicana. A partir de um texto, o recorrido da época pré-hispânica hasta la fecha, que passa por sua história, simbolismo, ou seja, até o momento em que você percebe a história, simbolismo, não é o dia de hoje, né? O item está grafado de forma errada. Item 29, a expressão aelho, o que quer dizer aelho? Quer dizer a isso. Pode ser substituído por aquele quer dizer aquilo. Então eu não posso trocar aquilo por isso. Quando você utiliza esses dois pronomes neutros, isso é uma coisa e aquilo é outra coisa. Até na relação de proximidade, isso tem uma proximidade e aquilo tem outra proximidade. Então o item está grafado como incorreto. E a última questão